Estamos aguardando que as últimas pessoas se acomodem e que haja silêncio para que possamos dar prosseguimento a esta solenidade. Na qualidade de diretor-geral do Instituto Adventista de Ensino, Campus Central, cabe-nos o privilégio e a honra de saudá-los esta manhã festiva e declarar aberta a solenidade de formatura da 74ª turma de formandos do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, sede IAE Campus Central. Não se trata de uma cerimônia puramente acadêmica, mas trata-se de um momento carregado de valores e resultados eternos para cada um de nós que participamos da mesma. Aqui estamos nesta manhã como formandos, pais, familiares, amigos, diretores e professores do Instituto, pessoal de apoio e líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para darmos o nosso cumprimento a este grupo garboso que termina, neste momento, o seu programa acadêmico. Nosso desejo e prece é que no final desta formatura estejamos todos um passo mais próximo da escola da eternidade. Sede todos bem-vindos a participar deste ato com espírito de louvor e de gratidão. Colocai-vos em pé para a execução do hino nacional.
permaneçamos em pé, reverentes, para uma prece ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, aqui nos encontramos nós em Tua presença neste momento e somos muito gratos pelas bênçãos alcançadas de Tua mão. Aqui está reunida pela última vez essa turma de formandos, juntamente com seus professores, e nesta ocasião também com seus familiares, amigos e irmãos da fé. A Tua palavra nos diz que somos todos irmãos, somos membros de um mesmo corpo, e também nos ensina que quando um de nós é honrado, todos os demais devem juntamente se alegrar. E por isso, Senhor Deus, após o dia de ontem, quando louvamos o Teu nome pelas vitórias alcançadas, nesta manhã queremos honrar esses alunos pela vitória que alcançaram. Receberão o seu título, que merecidamente é seu, e que a sua alegria seja também a nossa alegria. Continua presente em nosso meio, em tudo que for feito, que tudo redunde para o Teu louvor e para o nosso crescimento, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Ouçam todos que nos seguem, ver Jesus em nós. Viver nossa vida intensa como a luz, e o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós.
tempo vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Ilustres membros desta mesa de colação de grau, queridos irmãos em Jesus Cristo, muito diletos formandos e formandas, o discurso do Paraninfo, na melhor tradição acadêmica, é frequentemente chamado a aula da saudade, um evento onde o passado e o futuro se convergem, onde a reminiscência daquilo que foi a repercussão, daquilo que será, se encontram. Gostaria de relembrar-vos, meus queridos formandos, a nossa classe de Atos e Epístolas. Recordai, sem dúvida, que por 4 meses nós procuramos fazer emergir das páginas do Novo Testamento o quadro de uma igreja dinâmica, triunfante, desde a sua origem, para em seguida focalizar a nossa atenção na figura exponencial do apóstolo Paulo. E é em suas memoráveis palavras, registradas em Atos capítulo 20, verso 24, que eu gostaria de fundamentar a nossa reflexão nesta hora. A Josiane vai ler para nós, para que nós realmente com saudade lembremos as classes que tivemos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Obrigado, Josiane. Eu perguntaria, meus queridos, o que torna um homem suficientemente forte para romper com as tradições sociais e religiosas da sua própria nação? Suficientemente forte
para se colocar ao lado de um povo humilde e pobre, desprezado e perseguido, considerado mesmo a escória do mundo. Suficientemente forte para se empenhar de corpo e alma numa causa que, segundo os padrões do mundo, era escândalo e loucura. Que força move um homem a contrariar as expectativas da própria família e sacrificar no altar da renúncia e do sofrimento todas as perspectivas de prosperidade material e conforto físico, volvendo as costas àquilo que de melhor o mundo pode oferecer? Que força impele um homem a enfrentar de peito aberto a todo tipo de pressão e intimidação, e a prosseguir quando a lógica aconselha recuar? Que força energiza um homem e lhe infunde tal senso de dever por uma missão, que ele chega a declarar: nem mesmo minha vida tenho por mais preciosa que o meu ministério? Bem, meus queridos, estas perguntas todas se aplicam ao apóstolo Paulo, e é impossível respondê-las sem que volvamos a nossa mente ao memorável evento da estrada de Damasco. Ali ocorreu o milagre que transformou o fariseu Saulo, legalista e intolerante, num humilde cristão consciente da sua dependência em Deus. O milagre que transformou um perseguidor e destruidor de vidas, um lobo devorador respirando ameaças e prisões, numa humilde ovelha seguidora do bom pastor, e constituída por este no poderoso apóstolo Paulo, ganhador de almas. Um milagre que transformou um orgulhoso devoto das tradições rabínicas, um ardoroso seguidor das instituições religiosas do seu povo, num herói da fé, com uma nova vida centralizada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jamais o Saulo que saiu de Jerusalém entrou em Damasco. Nesta cidade chegou um homem com os olhos cegados e coração quebrantado por aquilo que presenciara no caminho. O que aconteceu naquele meio-dia, eu acredito que sabeis devidamente. Paulo teve um encontro com o Senhor da glória, o Nazareno ressurreto. E, meus amigos, ninguém continua o mesmo depois de um encontro como esse. Paulo contemplara a Jesus. E ao ouvir as palavras: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele compreendeu que na pessoa dos seus seguidores estava crucificando a Jesus novamente. E ao responder: Senhor, que queres que eu faça? Revelou sua total reversão de vida e dedicação àquele que por ele morrera. Mais tarde, escrevendo às igrejas de Corinto e da Galácia, ele afirmou que sua vocação apostólica, uma vocação desde o ventre materno, fora não somente confirmada, mas também estruturada na visão do glorificado. Aquele encontro com Jesus modificou-lhe a vida, modificou-lhe a compreensão das Escrituras, o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Ele não mais pertencia a si mesmo. A vida que agora vivia não mais era propriamente sua. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nada mais tinha real valor para Paulo, a não ser Cristo, o qual era tudo nele, tudo por ele e tudo para ele. Cada coisa era de secundária importância, mesmo a vida ou a morte. Cristo estava em primeiro lugar. Se viver fosse um meio de Cristo por ele se manifestar ao mundo, então ele estava pronto para viver.
fosse a morte um meio de Cristo ser exaltado, então ele estava pronto para morrer. Ele disse: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Não era, meus amigos, uma simples questão de viver ou morrer. Finalmente, viver muitos vivem, morrer muitos morrem, e realmente não há necessidade de ser cristão para ser desprendido. Mas é impossível ser um genuíno cristão sem revelar Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Nada mais era importante para Paulo, nada mais reunia real valor para ele, a não ser Cristo vivendo em sua vida. O Paulo que disse: sei viver bem em qualquer situação, seja na abundância, seja na escassez, seja na fartura, seja na fome, jamais poderia dizer: sei como viver sem Cristo. Mesmo o seu ministério pastoral, ao qual ele devotava tudo que tinha e tudo que era, só tinha sentido no seu relacionamento íntimo com Jesus. Sua vida abnegada de apóstolo não foi senão o reflexo da vida apostolar de Jesus. Foi por isso que ele pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em nada tenho a minha vida como preciosa. O que era a vida para Paulo, senão o dom que recebera de Cristo, e recebera para, em sua vocação apostólica, entregá-la até ser consumida em favor das almas por quem Cristo morrera? Como disse Tagore, a vida nos foi dada, mas só a merecemos quando nós a damos. É nesse dar em amor e interesse pelo bem-estar eterno do nosso semelhante que reside o segredo da verdadeira vida, tão belamente expressa no sublime paradoxo do Evangelho: quem por minha causa perder a sua vida, achá-la. Paulo, o maior apóstolo depois daquele que foi o enviado por excelência, estava impregnado desse paradoxo. Daí considerar a própria vida, por mais apego que tivesse a ela, menos valiosa que o cumprimento do ministério que Deus lhe confiara. E o que era o ministério para Paulo? Nós deveríamos perguntar o que não era o ministério para Paulo, primeiramente, para então sabermos o que era para ele o ministério. Paulo, por exemplo, não considerava, meus queridos, o ministério do Senhor Jesus Cristo como um simples ganha-pão. É verdade que ele disse que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Ele mesmo afirmou ter recebido o salário das igrejas para poder formar outras igrejas. Mas não há o mínimo vestígio de mercenarismo nestas palavras. Ele também disse às igrejas: não vou atrás dos vossos bens, eu procuro sim a vós outros. Aos anciãos da igreja de Éfeso ele disse: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em Corinto, Paulo trabalhava fazendo tendas para sua manutenção, enquanto realizava a obra do ministério. Agora, amigos, é evidente que se alguém pode ser um lutador de tempo integral nesta causa, é claro que ele poderá realizar mais. A Timóteo, o jovem obreiro, Paulo lembrou: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Mas é evidente que o privilégio de ser um ministro de Deus neste mundo independe da oportunidade de se estar vinculado como obreiro, pastor, etc., a uma organização religiosa. Talvez a falta do tão esperado chamado, que alguns de vós ainda não receberam, venha empanar a perspectiva de um ministério a ser desenvolvido em suas vidas, em seu trabalho. Mas eu gostaria, meus queridos, de lembrar-vos que o que torna um homem ministro de Deus não é o convite de um outro homem,
ou de uma comissão de homens, para que ele sirva a uma igreja com vínculo empregatício. O que forma um ministro é a vocação divina, o chamado oriundo de Deus, mas a decisão de quem foi chamado de consagrar-se àquele que o chamou. Eis-me aqui, envia-me a mim. O ponto crucial, portanto, não é se alguém está sendo chamado pela obra para determinada tarefa ou não, mas se Deus o chamou e ele tem o coração aberto para o chamado. O convite humano jamais pode substituir esse chamado, ou mesmo complementá-lo, apenas o confirma, e portanto vem em resultado de uma providência divina para o benefício da sua obra. Eu quero assegurar a vocês, meus queridos, se for plano de Deus, que alguns de vós sejam ministros do Senhor, fazendo tendas, ou executando outra atividade ilícita, contareis igualmente com o poder de Deus para fazer o ministério. Portanto, cumpram o ministério. Ou se for o plano de Deus, que outros, recebendo o salário das igrejas, façam o ministério do Senhor, então sejam como Paulo, igualmente como ele, cumpram o ministério do Senhor. Crede que se for plano de Deus, que sejais assalariados pela obra para o cumprimento do vosso ministério, nenhum poder na terra ou no inferno impedirá que isto aconteça. Se é verdade que um chamado de origem humana pode não deparar um equivalente de origem divina, é verdade também que um chamado de origem divina, mais cedo ou mais tarde, deparará um equivalente de origem humana. Paulo também não reputava o ministério como um degrau para promoções pessoais. Ele disse: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Tal disposição de espírito prevenia-o de pregar uma mensagem agradável aos ouvidos carnais, ou de usar de bajulação com quem quer que fosse, objetivando o proveito próprio. As grandiosas concepções do seu ministério, Paulo as atribuía todas à graça de Deus que nele operava. Meus queridos formandos, num mundo onde predomina o egoísmo, a busca dos próprios interesses, sereis indubitavelmente assediados com a tentação de usar os vossos talentos e recursos e as conquistas de vosso esforço para a vossa glória e exaltação. Não vos rendais a esta tentação. Desconfiai de vós mesmos e escondei-vos continuamente no Senhor Jesus como única fortaleza e proteção. Lembrai-vos que Ele, e não vós, deverá ser levantado se quereis que os pecadores sejam atraídos. Jamais barateeis o vosso ministério por amor de relatórios polpudos. Cuidado com a vulgarização do batismo. Ele é santo, ele é imperativo, mas ele não pode se tornar um fim em si mesmo. Para Paulo, o ministério não era uma obra que deveria ser cumprida com recursos meramente humanos. Ele lembrou a igreja de Corinto: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Assim, meus queridos, se tendes que ministrar na vossa força, ou na força do conhecimento que adquiristes no seminário, ou na força dos ás que lograstes em vossas provas e exames, quero vos dizer que estareis fadados ao fracasso. Se o forte do vosso ministério for alguma habilidade em manobrar os membros, as comissões da igreja e as mesas administrativas,
ou a capacidade de convencer pessoas com a lógica dos bons argumentos, e mesmo com a obra-prima dos vossos sermões, então sereis na realidade fracos. Ou se procurardes vos escorar na força do vosso semelhante, na força do vosso presidente, ou na força do vosso campo, ou da vossa união, ou mesmo na força da igreja que ireis pastorear, por mais poderosa que ela seja em dízimos e batismos, Deus não poderá considerar-vos fortes. Não é necessário que eu vos diga em que consiste a fonte do poder do ministério, pois durante a vossa trajetória por este seminário, aprendestes que a oração constante, a leitura regular dos escritos inspirados, a comunhão com o céu, o espírito constrangido pelo amor de Cristo, o senso de necessidade pela presença contínua de Deus, são as condições para que o poder do alto seja reclamado. Finalmente eu pergunto, o que era o ministério para Paulo? A última parte do texto da nossa consideração afirma que para Paulo o ministério era o testemunho do evangelho da graça de Deus. E o que era o evangelho para Paulo? O poder de Deus, disse ele aos crentes de Roma, para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo pela fé viverá. Portanto, meus amigos, o ministério envolve salvação, envolve fé, envolve justiça, envolve poder, e são estas coisas que têm que ser vistas no ministério vosso. Para Paulo, o ministério estava acima de tudo, e era uma questão de força e poder do alto. Na realidade, só há o verdadeiro poder onde há justiça, fé e amor. Então, a salvação se fará presente e o ministério estará completo. Fala-se muito em poder hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos se comenta o poder negro da Black Power, que tem como símbolo uma mão cerrada, denotando violência. Mas esse não é o tipo do poder que impele o ministério de Deus, pois muito mais poder há numa mão que se abre do que realmente num punho que se cerra. O ministério tem que estar fundamentado no poder do amor, no poder do Espírito Santo, cujo nome é Consolador, doador de toda boa dádiva, aquele que clama com gemidos inexprimíveis. Nunca esqueçais do poder da lágrima, do lamento sincero por causa do pecado e suas consequências, e do empenho por aqueles que sofrem, pois assim se vence a batalha da fé e se consuma o ministério. Como disse John Bunyan, as melhores orações têm frequentemente mais gemidos do que palavras. Cumpri, meus diletos formandos e formandas, cumpri o vosso ministério, mas cumpri-o sob o poder de Deus. Lembrai-vos de que não adianta tomar uma queixada de jumento e matar 1000 filisteus, ou carregar os portões de uma cidade, ou mesmo rasgar um leão pelo meio, se não houver poder para subjugar as paixões e cumprir os votos diante de Deus. Não adianta matar um egípcio para em seguida fugir, ou cortar a orelha do servo do sumo sacerdote e logo mais negar o mestre. Cumprir o ministério de poder significa ministrar em compaixão, em amor, em tolerância. O mundo está cheio de regras frias, à semelhança do povo judeu nas mãos dos fariseus nos dias de Jesus. A humanidade anseia por algo que satisfaça amor, misericórdia, compreensão, sem, no entanto, afrouxar as normas divinas. Abaixo o legalismo, e que Cristo seja exaltado acima de tudo e de todos, e levado ao pecador como solução definitiva para os seus dramas, conflitos e pecados.
Pregai, meus queridos, o Evangelho, como afirma o vosso lema. Mas pregai o genuíno Evangelho de Jesus, sem acréscimos e nem decréscimos. Não o evangelho exclusivista, radical, conspurcado pela proclamação árida e destituído de vida, de legalistas que ainda persistem em nossos arraiais. Evangelho que Paulo chamou de anátema. Tampouco pregai o evangelho liberalista, que traz paz e segurança às almas, enquanto elas caminham para o inferno. Evangelho desprovido do poder regenerador da graça, da santificadora presença do Espírito Santo, um evangelho mutilado, inconsequente, que lamentavelmente intenta se alastrar entre nós. Seja Cristo o fundamento, a estrutura e a cobertura do vosso ministério. Ele tem que ser não somente a pedra de esquina, mas tem que ser também a pedra de toque, o elemento decisivo, o critério final entre o certo e o errado, a verdade e o engano, entre a salvação eterna e a perdição eterna. Eu encerro deixando-vos esta citação de William Bryan. A grande necessidade do mundo hoje é do poder espiritual imperativo para a destronação do mal, para o estabelecimento da justiça e para a introdução da era da perpétua paz. E esse poder começa na entrega do indivíduo a Deus. Meus queridos, cumpri o vosso ministério, mas cumpri-o no poder de Deus. E este poder estará disponível para vós, desde que tenhais a Cristo entronizado em vosso coração. Se esta é a realidade da vossa vida, então eu tenho certeza, estareis começando por onde Paulo começou. Estareis seguindo os seus passos, não a partir do momento em que ele pregou o primeiro sermão, ou batizou a primeira alma, mas desde aquele memorável dia, quando no caminho de Damasco, ele encontrou o Nazareno. Que Deus vos abençoe. Amém. Do discurso propriamente dito,
nós gostaríamos de expressar aqui a nossa gratidão para com os professores que nos ministraram as aulas no decorrer do ano. E para isto nós gostaríamos de chamar a nossa colega Josiane para que assim o fizesse. Nós agora queremos fazer uma menção especial ao corpo docente que nos acompanhou durante estes 4 anos e que nos encaminhou até este momento tão áureo, tão precioso. Eu tenho a certeza que, ao serem mencionados os nomes aqui de nossos professores, muitas lembranças serão evocadas à nossa memória. E essas lembranças, numa ocasião marcante como esta, certamente vão fazer o nosso coração ficar comprimido, emoções se misturarão, emoções, saudade, alívio, expectativas. Nós queremos, então, mencionar a todos que aqui estão presentes os nossos professores. Professor Alberto Tim, professor André Marcos Pazini, professor Edilson Valiante, professor Gerson Pires de Araújo, professor Itamar Padrão Siqueira, professor Jorge Lucien Burlandi, professor Jorge Mário de Oliveira, professor José Carlos Ramos, professor José Miranda Rocha, professor Naor de Souza Júnior, professor Renato Gross, professor Renato Estêncio, professor Rubem Aguilar Santos, professora Sônia Maria Gazeta, professor Thomas Richard Shepard, professor Wilson Luiz Paroski. A todos vocês a nossa gratidão. Muitos não estão aqui, mas mesmo assim são lembrados e são estimados por nós. A propósito, nós não mencionamos um nome. E este nome nós gostaríamos de chamar aqui para receber, como representante do corpo docente, a nossa homenagem especial. É o professor pastor Emilson dos Reis. Gostaríamos de convidá-lo aqui. Professor, é com emoção e com muito carinho que a nossa turma lhe oferece essa placa. E é em memória a nossa expressão de gratidão, de reconhecimento pelos momentos vividos em sala de aula, pelos momentos de descontração, de riso, pelos momentos de admoestação e conselho, mas, sobretudo, pelos momentos de oração e de inspiração. E esses momentos eu tenho certeza que ficarão gravados em nossa memória e serão renovados pelo Espírito de Deus cada dia em nosso coração também. Aos administradores desta casa de instituição, aos diletos professores, distintos colegas aqui presentes e também senhoras e senhores. É com alegria e com muita emoção que nós chegamos até este precioso momento em nossa vida. Aqui à frente, senhores, professores e os demais, encontram-se homens e mulheres que deixaram um passado promissor, renunciaram carreiras brilhantes para que pudessem colocar a sua vida nas mãos de Deus. Renunciaram carreiras onde o status e a riqueza imperavam como meta. Abandonaram essas carreiras para servir uma obra de fé, onde a única recompensa é o amor de Deus e o sorriso de alguém agradecido.
A jornada até aqui foi árdua. Enfrentamos lutas, dificuldades internas e externas, lutos por parte de colegas que perderam seus entes queridos, doenças por colegas que, com oração e o poder de Deus, estão se formando hoje conosco e estão assentados aqui em nosso meio. Enfrentamos indecisões, e aconteceram tantas outras coisas para nos tirar deste maravilhoso caminho, caminho ao qual já foi trilhado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nas horas angustiantes, o nosso único conforto foi saber que o Senhor não permite lutas maior do que possamos suportar, e acreditar que tudo é possível para aquele que crê. Somente através de Cristo, a fonte inesgotável, é que nós chegamos até aqui. E nesses momentos inesquecíveis de nossa vida, 8 semestres, 4 anos de dedicação, é que hoje nós louvamos a Deus. Em fevereiro de 1992, chegaram a esta instituição para cursar o primeiro ano teológico 83 alunos, dos quais 67 estão fazendo parte desse precioso momento em nossa vida. Não nos conhecíamos, nem sequer sabíamos que um ou outro existia, mas com o passar do tempo, a amizade foi se concretizando, foram diminuindo as diferenças, a compreensão aumentou, a classe começa a ficar homogênea, nossos colegas de quarto e apartamento passam a fazer parte de uma grande família. Mesmo que por algum tempo, meus queridos, fomos turma A e B, hoje, no mais sentido pleno da palavra, nós somos uma turma única. As expectativas eram muitas, algumas indecisões quanto ao próximo ano, e a dúvida era: continuar ou não? Esta era a situação de muitos, devido às condições em que se encontravam. Mas terminou o segundo semestre daquele ano, chegaram as férias, os alunos partiram para o trabalho, e a escola ficou como que deserta. O trabalho foi duro lá fora, mas aproximavam-se os dias de retorno. Que tristeza! Alguns não voltaram. Mas que alegria em rever os que conseguiram alcançar o seu alvo proposto e recomeçar a jornada de mais um ano. E havia uma queixa por parte de alguns: 4 anos aqui é muito tempo, temos que ir ao trabalho imediatamente. Este era o pensamento. E enquanto ocorria-nos essa ideia, enquanto ocorria-nos esse pensamento, findou 1993. E bem disse o professor Jorge Mário: no final vocês vão ver, 4 anos serão poucos. Bem disseste, professor. No ano seguinte, 1994, poderíamos dizer que era o auge do curso, 3º ano e mais, ano das conferências. Teríamos que deixar a escola por 3 longos meses. E partimos para o campo de trabalho. E aqui, torcendo por nós, ficaram nossas queridas namoradas, esposas e filhos, juntamente com os professores. O professor Miranda visitou-nos no campo, dando-nos aquele apoio que tanto necessitávamos. Parecia uma eternidade aqueles 3 meses. Mas a família que compunha cada equipe fazia brotar em nossos lábios um sorriso, o qual nos impulsionava para a vitória. E quando despertamos, era 1995, 4º ano. Parecia um sonho. Aquilo com que tanto sonhávamos estava mais próximo de se tornar realidade. A tão aguardada semana de oração chegou. Era o ápice como um dos requisitos do 4º ano. Que semana inesquecível. Cada um com uma experiência diferente para contar. E foi aonde nós realmente sentimos a responsabilidade que nos aguarda como futuros líderes desta igreja. Mas o 4º ano findou. E a formatura, que era um sonho, hoje tornou-se realidade. O término de nossas atividades, por hora, aqui nesta instituição, se dá em virtude da necessidade de dar início a uma nova missão, a qual nos incumbe de realizar uma tarefa que está além de nossas forças. Mas o que nos conforta é saber que aquele que nos guiou até aqui continuará nos guiando pela tarefa que temos a realizar.
continuará a orientar-nos em nossa jornada. Por isso, queridos colegas, fomos chamados da honra humana de pregar a glória divina de salvar. Esse é o nosso lema. Valeu, amigos. Valeu muito aqueles momentos de lágrimas, de oração em sala de aula, onde abrimos o coração e juntos com o professor Edilson, buscamos uma resposta divina para o futuro. Os meses passaram e eis aqui a resposta. Sejamos agradecidos a Deus, a nossa formatura e o chamado de Deus. Ainda nos resta apresentar uma verdade, uma faceta do sucesso que obtivemos até aqui. Nessas cadeiras que estão à nossa frente, prezados colegas, estão aqui amigos, parentes, pais, professores, filhos, esposas, pessoas que nos ajudaram das mais variadas formas. Esses nos ajudaram, apoiando-nos financeiramente, estimulando-nos a continuar, aplicando parte de seu precioso tempo em prol de nosso ideal e principalmente orando por nós. Nesse momento, queridos familiares e amigos, aqui vai o nosso obrigado, a nossa gratidão pelo que fizeram e estão fazendo, por estarem aqui demonstrando o amor e o carinho que sentem por nós, vindo de partes mais distantes deste país, vindo de países que nós nem sequer imaginamos, mas estão aqui para dar o apoio que tanto necessitamos. Acompanhando essa gratidão, vão as nossas escusas a vocês, esposas e futuras esposas, pelas vezes em que os requisitos acadêmicos fizeram parte do precioso tempo o qual estava destinado para vocês. E quanto a vocês, filhos e filhas, que tiveram paciência em esperar que dessemos um pouquinho de atenção para brincar ou conversar, obrigado. Obrigado por entenderem as muitas vezes que com afinco estávamos estudando, comportando ou trabalhando para gerar recursos com o interesse de continuar os estudos e suster a família. Filhos e filhas, obrigado. Nós amamos a vocês. E lembrando da gratidão, prezados ouvintes, hoje, 10 de dezembro de 1995, segundo domingo de dezembro, dia de nossa formatura, e não poderia ser melhor, dia da Bíblia, como bem lembrou o irmão Argeu. E a Bíblia é a principal ferramenta de nosso trabalho. A palavra de Deus tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela tem sido a única regra de fé e nela nossa confiança está depositada. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, destaca algumas características que o servo do Senhor deve possuir para que desempenhe satisfatoriamente o seu trabalho em prol da causa de Deus. Pois tais características seriam indispensáveis para o trabalho que Timóteo deveria realizar e para enfrentar os males e corrupções daqueles dias. Nos deteremos apenas em 4 pontos que se encontram nesta carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Diz-nos assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Primeiro ponto, que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a brigar, não viva a discutir, não viva com rivalidades. Disse o sábio Salomão: 6 coisas aborrecem ao Senhor, mas a 7ª o Senhor abomina. E Salomão as descreve: olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam em fazer o mal, mente que faz planos perversos e testemunhas falsas que proferem mentiras. Esses são os pré-requisitos para entristecer o Senhor. Mas aquilo que o Senhor abomina, Salomão relata por último: aquele que semeia contenda entre os irmãos, este o Senhor abomina. Eis aí a razão que Paulo aconselha a Timóteo, que o servo do Senhor não viva a contender. Em segundo ponto, o servo do Senhor deve ser brando, deve ser meigo, manso, flexível quando necessário. Como disse o professor Gerson, ser manso firmemente e
firme mansamente. Salomão já dizia, a palavra branda desvia o furor. E em terceiro ponto, o servo do Senhor deve ser apto para instruir, apto para ensinar sobre as verdades de Deus, apto para esclarecer sobre o plano da salvação que Deus tem para este mundo contaminado pelo egoísmo, contaminado pelo exclusivismo. Apto para instruir no amor de Deus, apto para instruir famílias, pessoas que necessitam de perdão uns dos outros e também do perdão de Deus. Sim, e em quarto e último ponto, o servo do Senhor deve ser paciente. A paciência é um tremendo exercício, é a prova de fogo para muitos. Quando faltam argumentos, muitos partem para a ignorância, partem para a violência, perdem o domínio próprio. É necessário que o servo do Senhor seja disposto a escutar com paciência as queixas, ao invés de dar uma resposta irada. E literalmente o apóstolo está dizendo a Timóteo que esteja disposto a suportar o mal. Caros colegas, fomos incumbidos de pregar a mensagem do céu a este mundo, e com certeza a glória divina há de converter corações sinceros. Talvez corações, queridos amigos, que estejam assentados aqui, talvez familiares nossos que vieram de longe e ainda não tiveram uma luz maior para que entendesse o plano da salvação. Quem sabe, com esta formatura para a honra e glória somente de Cristo Jesus nosso Senhor, seja este uma maneira de o Espírito Santo trabalhar mais em nosso coração. Deus tem uma mensagem aos seus servos, também para este tempo, na qual acreditamos. Temos uma carta em mãos, e esta carta é do período medieval, e foi feita uma adaptação que nos diz assim a carta: um pastor deve ser, ao mesmo tempo de espírito nobre, como de sangue real, simples e espontâneo, como um homem do campo. Um pastor deve ser um herói no domínio de si, um homem que lutou com Deus, uma fonte de santificação, um pecador que Deus perdoou. Um pastor deve ser um servidor humilde para os tímidos e fracos, que não se rebaixa diante dos poderosos, mas se curva diante dos pobres, discípulo de seu Senhor. Um pastor deve ser chefe de seu rebanho, um mendigo de mãos largamente abertas, um portador de inumeráveis dons, um homem no campo de batalha, uma mãe para confortar os doentes, com a sabedoria da idade e a confiança do menino, voltado para o alto, com os pés na terra, feito para a alegria. Um homem experimentado no sofrimento, longe de toda inveja, que vê longe, que fala com franqueza, um inimigo da preguiça, sempre fiel, tão diferente de nós. Reconhecendo tamanha indignidade, somos levados a exclamar como o apóstolo Paulo: somos gratos para com aquele que nos fortaleceu a Cristo Jesus, que nos considerou fiéis, designando-nos para o santo ministério. O mundo tem muitas necessidades, mas a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam tão verdadeiros e honestos, homens que não temam a chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que Deus nos dê humildade necessária para que sejamos imbuídos pelo Espírito Santo, a fim de que com a sua palavra venhamos incomodar os acomodados, mas confortar os atribulados. Louvado seja o nome de Senhor Jesus em nossa vida, tenho dito. Recebendo este diploma, prometo solenemente, perante Deus e esta augusta Assembleia, ser um exemplo no serviço, no amor, na fé e na pureza, legando à Igreja e à sociedade
a influência positiva de minha vida, fazer o que me for possível, para incentivar e apressar a segunda vinda de Cristo. Não almejar honras e posições humanas, mas trabalhar abnegadamente em favor do próximo, a fim de que o meu ministério seja frutífero, para a honra e a glória de Deus. Caros formandos, visto que foram cumpridos satisfatoriamente todos os requisitos do bacharelado oferecido pelo Seminário Latino-Americano de Teologia, sob a recomendação do corpo docente, eu, na qualidade de diretor do seminário, eu vos confiro o título de bacharel em Teologia Bíblica, bacharel em Teologia Pastoral, bacharel em Teologia Educacional e instrutora bíblica. E, neste instante, convido alguns dos componentes da mesa para os cumprimentos e a entrega dos diplomas. Eu solicito a cooperação do pastor Walter Boger, do pastor Tércio Sarli, do pastor Jorge Mário, do pastor Miranda e do pastor Emilson para entregarmos os diplomas. Os formandos se coloquem em pé nesse instante. Nós lembramos a todos presentes e, pelo cunho espiritual da cerimônia, aguardemos os aplausos para o final. Bacharéis em Teologia Bíblica, Fabiano Sartorato. Ivan Estina. João Marques Ferreira. Elias José da Silva. Antônio Carlos Tavella, em absência. Apolo Abrácio. James Silva Lima. Richard Graciano Rodrigues. José Alves Maciel Júnior. Rubens Paulo Silva. José Pasqualino Ferreira. Ben-Yong Soo Kim. Leonides Oliveira Chagas.
José Dimas Ferreira. Itamar Lelis Rodrigues. Jetler Sérgio Marca. Johnny Fidel Castro Delgado. São os seguintes os bacharéis em Teologia Educacional: Martin Kuhn, Albert Kuhn. Deus abençoe. Marcos Luiz de Oliveira Júnior. Harley Márcio Cantori. William Tadeu Quimelo. André Luiz de Freitas. Luiz André dos Reis. Eber Weber Cordeiro. Edmar dos Santos Silva. Rodrigo Becker de Andrade. Marcos Muniz Apolônio. Admir dos Santos Pires. Eu gostaria de convidar o pastor Cesostre César para entregar o diploma do Admir. Ele é representante oficial do Dr. Milton Afonso e o Admir tem particular admiração pelo pastor César. Otoniel de Lima Ferreira. Kedson Loura Menezes. Paulo Roberto de Souza. Ricardo Fernandes. Ricardo Pablo Chaves. Marcos Roberto Pereira Nunes. Marcelo Ferreira de Oliveira. Josiane Regina Monteiro da Rocha. Chamaremos agora os bacharéis em Teologia Pastoral. Nelson Milanelli Júnior. Robson Rabelo.
Rui Ângelo Risioli, Juraci Santiago Castelo, Eusélio Vaz Filho, Luiz Carlos Rodrigues Júnior, Luiz Antônio Marcondes de Oliveira, Adilson Rodrigues de Moraes, Marcelo de Souza Moreira, Ivan Gambato do Nascimento, Adelir Silva, Cícero Francisco da Silva, Valmir Oissa, José Carlos da Silva, Walter José da Silva, Carlos José de Lima, João Idalino Rossirola, Arno Nartigal, Javan Batista Silva, Jorge Duarte Ferreira, Marta Alves Rick, Argeu Lopes de Freitas, Manuel Lucas da Silva Filho, Cláudio Eliezer do Carmo, Elton da Cunha Lima, Sérgio Souza Júnior, Luiz José Nanqui, Alessandro Silveira Castro, Manuel Antônio Cigar, recebem agora os diplomas as instrutoras bíblicas Silene Mara Silva,
Rosilene Alves Fernandes. Neuza Cristina Viane. Reconhecido certamente as bênçãos de Deus, com um caloroso aplauso, valorizemos o esforço desses jovens formandos.